Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui explicar o que viria a ser exegese. Bom, é uma área meio complexa, tanto é eu fiz um manual de exegese do Antigo Testamento. Algumas pessoas julgam que o professor Fábio não é exegeta, ele é apenas um crítico textual. Aí vem a pergunta: o que constitui a exegese? A crítica textual é nada mais nada menos do que uma das ferramentas da exegese. Então, uma exegese perfeita, o que viria a ser uma exegese perfeita? Dentro de um texto, você fazer análise da crítica textual, análise da crítica literária, das fontes e das formas. O que vocês estão vendo aí é a dissertação de um amigo meu, de um ex-aluno meu da faculdade, chamado Ezequiel Alves da Silva, e eu tive a felicitação de ter acompanhado o desenvolvimento do trabalho dele. Ele usou o meu livro como referência bibliográfica também, agradeço muito por isso também. E eu fui praticamente o auxiliador dele no trabalho dessa dissertação de mestrado dele, que foi uma comparação do conceito de conversão no Evangelho de Lucas a partir de uma leitura no livro do profeta Jonas. A apresentação foi na Faculdade Batista Teológica de São Paulo, né? Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O requisito para obter o título de mestre em teologia, o orientador foi o professor Dr. Jonas Machado, a defesa foi em 2009. Eu estou colocando isso aqui para quê? Vocês vão entender meu raciocínio. Algumas pessoas questionam, o professor Sabino não é isso, não é aquilo. Então, fica complicado. Então, uma das provas são trabalhos acadêmicos que eu já auxiliei e já prestei serviço. Tanto é, na parte de agradecimentos, está aqui o meu nome, que ele agradece, bem aqui, ó, juntos com o professor Silas, professor Vanderlei, meu nome aqui, professor doutor Fábio Sabino, pela ajuda e pelo tempo que se dispôs a me encaminhar e indicar passos de suma relevância na concretização desse trabalho. E fora isso, agora nós chegamos aqui no corpo da dissertação, dentro da parte da crítica literária, existe o que nós chamamos de semiótica. Existe o aspecto sincrônico e diacrônico. Então, para que constitua uma exegese completa, além da crítica textual, a pessoa tem que saber fazer a crítica literária, lidar com esses dois aspectos, sincrônico e diacrônico, crítica das fontes, crítica das formas. Aqui ele traz o conteúdo, a semiótica não se ocupa em buscar o significado, o sentido do texto, ela se ocupa de estudar os signos da linguagem e sua articulação. Sincronia e diacronia são categorias fundamentais dessa ciência. Podemos, primeiro, estudar o texto em sua condição atual ou procurar explicar como se formou a redação que chegou até nós. No primeiro caso, dá-se uma leitura chamada sincrônica, no segundo, a leitura é do tipo diacrônica. Sabino, 2009, página 80 e 81, que é do meu livro. Então, eu não sou apenas um crítico textual. Então, eu tenho um manual que eu faço, eu explico e oriento as pessoas como faz. Tanto é a demonstração da aspecto da sincronia, da segmentação aqui do texto, eu quem assessorei praticamente. Tá aqui, ó, você tem a segmentação do texto, tudo em hebraico, da forma que ele deve ser segmentado. Isso é crítica literária, já não é crítica textual. Crítica textual, você julgar o valor das variantes contidas no aparato crítico. A crítica literária é você delimitar o texto, chegar em porções menores, para você entender o trocadilho ali do pensamento do escritor. Ou seja, as notas de aberturas, as notas de interrupção, da segmentação do texto. Então não é uma coisa tão simples assim. Depois disso, ele vem aqui a forma do português. Aí depois existe o aspecto, ele faz um esboço, aí tem uma parte aqui da semiótica também. Ele traz a parte da semiótica, eu vou abaixar mais aqui, e traz análise lexicográfica. O que viria a ser essa análise lexicográfica? Na verdade, seria a crítica das fontes, onde foi se analisando os vocábulos desde a sua origem, a fonte, ou seja, de que forma surgiu aquele conteúdo, aquele vocábulo. Então, o que se faz? Se faz um levantamento na crítica das fontes e você averigua a estrutura daquele vocábulo. Exemplo, ele pega essa expressão, vai rir de var Adonai, a expressão hebraica, aí ele pega as atestações que existem e ele vai fazer a investigação dessa mesma construção em outros textos, para você chegar à fonte de algo. Isso é crítica das fontes, tá? Então, para quem não sabe, então só uma orientação. E qual é o livro que ele está usando? Está aqui embaixo. Professor Fábio Sabino, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28, página 91. Então, para quem diz, né, que eu sou apenas um crítico textual, eu acho que a pessoa está enganada. Tanto é, eu tenho uma obra publicada de exegese e presto assessoria para quem faz mestrado ou doutorado. E quem estiver precisando de uma assessoria na parte de exegese,
para fazer sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado, eu estou aqui à disposição. Então fiz esse videozinho aqui rapidinho, só para informar para as pessoas que não é apenas da crítica textual, é que eu lido muito com a crítica textual, ainda mais agora no finalzinho eu dei início a um trabalho de crítica textual em cima, comparando as variantes, os papiros de Coates, comecei a fazer essa comparação. Então isso é crítica textual. Dá para fazer crítica literária nos papiros e nos Coates? Daria, caso os papiros não estivessem segmentados, não estivessem fragmentados. Como os papiros estão fragmentados, existe a interrupção ali da oração, não tem como você fazer uma crítica literária 100%. Não tem como. Então, como eu estou só me disponibilizando a julgar o valor ali das variantes, então não tem como fazer uma crítica literária. Isso é, dentro dos papiros que estão fragmentados. Agora, se o papiro não tivesse fragmentado, daria para fazer uma crítica literária. Dá para fazer uma crítica das fontes, das formas, comparando vários papiros para chegar à sua fonte e à sua forma. Esses 4 elementos, tá? E lógico, dentro desses 4 elementos existe várias outras ramificações, como na crítica textual. Para você fazer a análise de uma variante, você usa 2 métodos muito utilizados, que chama-se evidência interna e evidência externa, para você chegar a uma conclusão de uma variante, ao resultado de uma variante, qual a probabilidade, ou qual a melhor variante a estar inserida no texto, a parte da crítica textual. Então, só uma demonstração, então quem precisar de um auxílio, de uma ajuda na parte da dissertação aí, quem vai fazer teologia, mestrado, doutorado, então estou aqui à disposição e conto com todos vocês, tá certo? Então todo sucesso, senhor Ezequiel Alves, parabéns aí 2009, muito obrigado por você ter me fornecido essa dissertação, e tem outras, tem monografias que eu já ajudei, e muitas outras coisas também academicamente, quem quiser me conhecer um pouquinho melhor é só na plataforma Lattes, né, órgão do CNPq, colocar meu nome lá e você vai ter lá o meu currículo e saber do que eu lido, do que eu fiz e a área que eu venho atuando. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.